Vamos para a nossa quinta aula da disciplina de Estruturas de Concreto Armado 1. Estamos dimensionando lajes maciças. Até na aula anterior, a gente concluiu o dimensionamento das flechas, tanto flecha imediata quanto a flecha diferida ao longo da vida útil. Agora, vamos dar andamento nessas mesmas lajes, calculando as reações de apoio e o momento fletor, para, por fim, podermos calcular a área de aço das nossas lajes. Então, até então, nós utilizamos essa página 24 da apostila para identificar a flecha imediata de lajes 1D e a página 25 para identificar o valor alfa e, na sequência, o cálculo de flecha imediata das lajes 2D. Então, para calcular agora a reação de apoio e o momento de lajes 1D, vamos continuar utilizando essa página 24 da apostila, já que a laje 1D ela simula, uma viga de 1 metro de largura. Então, a gente consegue obter reações e momentos com o que a gente conhece de estática. Então, se a viga ela é biapoiada, ou seja, nossa laje é biapoiada, eu consigo encontrar as reações de apoio sabendo que ela vai ser simétrica, então metade da reação para cada lado. Uma laje que tem carga distribuída, então vai ter QL sobre 2 de reação, tanto no primeiro apoio quanto no segundo apoio. E o momento máximo acontecerá no centro e terá um valor de QL ao quadrado sobre 8. Já que se a laje for engastada e apoiada, ou seja, um apoio, ou seja, sem continuidade em um determinado viga e continuidade da laje passando por uma outra viga, então apoio-engaste ou engaste-apoio, eu teria como resultado aqueles dados que a gente encontra nas tabelas de engastamento perfeito quando estuda-se teoria das estruturas, método dos deslocamentos, que é o valor de 5/8 de QL para a reação do engaste e 3/8 de QL para a reação do apoio. E o momento no engaste é QL ao quadrado sobre 8, e o momento positivo, que acontece no vão, não necessariamente no meio, é de QL ao quadrado sobre 14,22. Já na situação em que eu tenho lajes contínuas, que ela esteja engastada nos dois apoios, eu tenho aquele resultado que também temos nas tabelas de engastamento perfeito. Uma reação simétrica de QL sobre 2 para cada lado, e um momento negativo de QL ao quadrado sobre 12 nas extremidades engastadas, e um momento positivo no centro do vão de QL ao quadrado sobre 24. Então, essas serão as fórmulas para encontrar a reação e momento da nossa laje 1D. E para as lajes 2D, que não são trabalhadas com a simulação de uma viga? Para as lajes 2D, nós precisamos fazer como fizemos para as flechas. Precisamos de uma tabela que relaciona o lambda, que é a relação entre o LY e o LX, e qual a combinação da laje que a gente está dimensionando. Então aqui, a partir da página 26, temos as tabelas que mostram um coeficiente Ni, que é representado pela letra grega, que parece um V. Então, vamos encontrar esse coeficiente de reação de apoio tanto em X quanto em Y, dependendo da combinação em que se trata a nossa laje. Então, temos combinação 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5A, 5B e 6. E ao determinar os valores desses Nis, Nx, Ny, a uma determinada relação de lambda, podemos substituir nessa fórmula final, que tem abaixo das tabelas, onde multiplica-se esse coeficiente da reação pela carga total ali sobre a minha laje, pelo valor do Lx efetivo, dividido por 10. E aí sim temos o valor da nossa reação de apoio. O mesmo vale para os momentos. Temos também uma tabela de coeficiente Mi, que é o que representa o coeficiente para o dimensionamento dos momentos. Segue a mesma metodologia. Precisamos relacionar qual a combinação com qual valor do lambda.
temos as combinações até o 6, quando é totalmente engastado nos 4 bordas, e automaticamente uma equação aqui na parte inferior das tabelas, em que eu multiplico o μ pela carga total, pelo Lx² dividido por 100, encontrando assim o valor do momento fletor naquele determinado ponto. Então vamos para o nosso exercício. Então, continuando com o exercício das últimas aulas, em que concluímos calculando as flechas imediata e flecha total das nossas 10 lajes, agora vamos entrar na parte de reação e momento. Então, também deixei essa tabela conforme as nossas últimas aulas para facilitar ali o preenchimento das nossas respostas. Vamos começar dimensionando as reações de apoio. E para que a gente possa ter um bom andamento da nossa aula, eu também vou escolher apenas uma laje de cada direção. Então, uma laje 2D e uma laje 1D. Então, aqui, para seguir mais ou menos o que a gente fez nas outras aulas, vou utilizar a laje 2 como exemplo de laje 2D, né, onde o lambda deu 1,04, e vou escolher a laje 6 para representar o exemplo de uma laje 1D, que teve um lambda maior que 2, né, 3,17, que é uma estrutura engastada. Enquanto a nossa laje 2 tem uma combinação 3. Aqui eu já deixei o valor acumulado, P, lembrando que P nada mais é do que a soma de G, que é a carga permanente, mais o Q, que é a carga acidental. Vamos lembrar daquela questão das combinações. Lembra que em relação às combinações, deixa eu voltar aqui, fica mais fácil, ó. A combinação quase permanente para o estado limite de serviço é aquela utilizada para o dimensionamento de flechas, onde foi calculado com a carga P mais um determinado valor da carga Q, que depende das situações em que a edificação é residencial ou comercial, por exemplo. Agora, para o dimensionamento da área de aço, em que nela está embutido toda a parte mecânica de reações e momentos, é necessário trabalhar com a combinação normal do estado limite último, que representa a soma de G mais Q multiplicado pelo fator de ponderação que nós conhecemos, que é 1,4. Então, vamos utilizar esses valores. Porém, normalmente a gente multiplica por esse 1,4 no final do processo, quando já está calculando a área de aço. Por esse motivo, vamos adotar nas nossas análises o valor de P mesmo, sem a multiplicação por 1,4 ainda, sem esse gama, para que a gente possa utilizar o gama no final. Se caso quisesse usar desde agora esses dados, poderia. Então, o resultado já estaria majorado com o coeficiente e não necessitaria de majorar no futuro, ok? Então, a diferença está aí. Ou você já utiliza o dado multiplicado por 1,4 ou multiplica ele ao final, quando for dimensionar as nossas áreas ali de aço, certo? Então, eu peguei todos esses dados de P e incluí nessa nossa última tabela aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Eu deixei aqui na minha tabela um local em amarelo para preencher os valores dos NiX ou NiY. Só que existe também esses NiX e Y com uma aspa, né? O que significa isso? Significa as reações nos locais que são engastados, certo? Vou dar um exemplo, ó. Se eu tenho uma laje 2D em que ela foi engastada nesses dois sentidos, ou seja, realmente o nosso exemplo de agora, uma laje combinação 3, o que quer dizer? Quer dizer que ela vai ter, né, no sentido X, um apoio e um engaste, e no sentido Y ali também, no caso o engaste
que aqui que está o riscadinho, e um apoio. Então, com isso, teremos duas reações diferentes, obviamente, não é simétrico. Então, temos a reação do apoio, que vai usar o NiX para o dimensionamento, e o do engaste, que vai usar o NiX linha. Em Y a mesma coisa, o NiY do apoio e o NiY linha para o engaste. Se eu tenho um exemplo de uma laje que é apoiada em todos os sentidos, o que vai acontecer? Eu tenho uma simetria, apoio. Então, não haverá resultado para o Ni linha X. E muito menos um resultado por linha Y. Então, eu terei apenas o Ni X e o Ni Y na nossa tabela. Então, não tem como errar, porque a própria tabela já faz isso. Ó, vamos dar um exemplo. Olha lá, a laje combinação 1, em que ela é totalmente apoiada. Eu só vou ter o MiX e o MiY para o momento e o NiX e o NiY para as reações. Deixa eu voltar na reação que é mais fácil. Tô falando de reação. Então, olha lá. Agora, se eu tiver uma laje... olha lá. Se eu tiver uma laje que é engastado em X de um lado e apoiado do outro, ó, então eu vou ter o NiX de um lado e o NiX linha do outro. Enquanto que em Y eu só tenho apoio. Então eu vou ter só o Ni. Y, é claro, né? Perceberam? Agora, quanto que eu terei as 4 respostas? No exemplo que a gente está fazendo agora, na laje combinação 3. Que aí realmente ela tem apoio e engaste em X, apoio e engaste em Y. Tá claro? Olha esse exemplo aqui, ó. Em X ela é totalmente apoiada, então só existe NiX sem ter linha. Em Y só tem engastado. É engastado de um lado e do outro. Então só tem linha Y, por ser totalmente engastado. Esse 4B já é o contrário. É totalmente engastado nos dois apoios em X, então só vai existir linha. Já em Y não tem nenhum engaste, então só vai existir NiY sem ser o linha. Então espero que tenham entendido. Então vamos agora calcular os dados para a nossa laje combinação 3, laje 2. Então é essa aqui, combinação 3, já estamos nela. E a gente precisa verificar agora quanto que vale o lambda, que é a divisão do Ly pelo Lx. Como nosso valor é 1,04, ele vai estar entre 1 e 1,05, ok? Alguns professores, autores, sugerem você escolher o mais próximo. Então, escolheríamos esses 4 dados. Eu prefiro que faça uma interpolação. Então, eu vou cobrar uma interpolação de vocês, até para que vocês relembrem esses conceitos, né? Então, vou utilizar uma próxima tabela, uma próxima página em branco, para ficar mais fácil a gente fazer os nossos cálculos. E aqui é o seguinte, ó. Eu tenho para o lambda o valor de 1 como o dado inferior ao nosso dado-chave, 1,05 como superior ao nosso valor, e o nosso valor é 1,04. Logo, eu vou ter, por exemplo, para o NiX, o valor de 2,17 relacionado a 1, 2,27 relacionado a 1,05 e o NiX que eu quero descobrir relacionado a 1,4. Como que a gente faz essa interpolação? Tem algumas formas de fazer, né? Ao pé da letra, a forma mais comum é no sentido de regra de 3. Eu vou pegar, ó, o NiX, que é a minha incógnita, e subtrair do valor anterior. Então, NiX menos 2,17. E isso vai ter uma relação como, por exemplo,
o 1,04 relacionado a 1, que é a mesma regra. 1,04 menos o 1. Então, eu peguei o valor que era relacionado a 1,04 menos o valor que era relacionado a 1. Só que não para por aí, eu preciso dividir com dados que necessitem, né, desse dado maior. Então, eu pego esse menos esse ou esse menos o primeiro. A minha dica, como uma interpolação, usar essa segunda opção, porque eu não quero que tenha mais incógnita na minha equação para gerar uma equação de segundo grau ou algo do tipo. Então, eu vou pegar o último menos o primeiro. Então, será 2,27 menos 2,17. E do outro lado, eu repito pelo lado de cá. 1,05 menos 1. Pronto, agora é só fazer o cálculo. Nx menos 2,17 é igual a 1,04 menos 1, 0,04. 1,05 menos 1, 0,05. Esse valor que estava aqui embaixo, aqui, 2,27 menos 2,17, dá 0,10. Ele pode passar para lá já multiplicando. Então, já vou passar multiplicando ali. Então, Nx menos 2,17 é igual a 0,04 vezes 0,10, vai dar 0,004, né? Dividido por 0,05, deu 0,8. Esse valor vai passar para lá somando, então vai ser 2,17 mais, opa, faltou um zero aqui, mais 0,08. Então, o nosso valor final será 2,25. Então, esse é o valor que eu preciso preencher no meu Nx. Então, eu volto aqui, no lugar do Nx, eu vou ter o valor de 2,25. 2,25. Então, viu que não é nem um 2,17 nem um 2,27. É 2,25 o valor exato ali, utilizando a interpolação. Como eu disse, tem outras formas de fazer, né? Como vocês vão sempre trabalhar, note que a diferença entre um e o outro sempre vai ser de 5 em 5, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, assim vai. Então, a gente pode tentar fazer uma regrinha, né? Que é o seguinte, eu poderia pegar, eu tenho uma diferença de quanto entre um e outro? 2,27 menos 2,17. Eu tenho uma diferença de 0,10. Essa diferença de 0,10, essa diferença, ela está no intervalo de 5 espaços. Não é? Entre 1 e 1,05, não tem 5 espaços. Entre 1 e 10 e 1 e 15, 5 espaços. E assim vai. Então, se eu dividisse 0,10 por 5, daria 0,02. Quer dizer que a cada decimal que eu ando, ou eu aumento ou diminuo 0,02. Então, vamos pensar se dá certo? 1, 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05. Para o 1, a gente tinha um valor de 2,17, para o 1,05, 2,27, e aí cada um vai aumentar ou diminuir 0,2. Então, 2,19, 2,21, 2,23, 2,25, 2,27. Certo? No nosso caso é essa resposta que a gente busca. Mas se eu tivesse 1,03 ou 1,02, eu saberia as respostas também. Entenderam? Então tem como fazer assim também. Você pega, 2,63 no outro exemplo, menos 2,60, tem 0,03 divididos por 5 espaços. E aí você soma para chegar no seu valor. Se for 1,27, soma-se mais 2 para chegar lá, ou subtrai-se 3 para chegar lá. Então, é uma técnica também de fazer uma interpolação como essa, que é uma interpolação simples.
que mais que a gente precisa fazer? Olha lá, o próximo valor também precisa interpolar. Ele está entre 3,17 e 3,32. Então, eu tenho aqui, ó, 3,17 e aqui 3,32. Então, eu posso fazer das duas formas que eu comentei, né? Ou eu vou ter aqui, ó, 3,17 nesse valor. Opa. 3,17 aqui. E aqui 3,32 menos 3,17. E faço essa conta. Ok? Ou eu faço aquela regrinha. 3,32 menos 3,17 dá o quê? 0,15? É, né? 3,32, 3,17, 0,15. 15 em 5 partes dá 0,03 para cada parte. Então, o 1,04 está a distância só de uma parte do 1,05. Então, eu tenho 3,32 menos 0,03, porque vai só diminuindo o número. Então, 3,29. Esse seria o valor exato a ser utilizado. 3,29. O próximo, eu tenho um valor entre 0,17 e 0,17. Ou 2,17, desculpa. Tá vendo que esse valor não muda? Então, é 2,17. E no outro sentido, ele é 3,17 fora a fora. Então, 3,17. Com isso, nós conseguimos preencher os valores para a laje 2D, a laje 2. Agora que eu sei esse valor, é simplesmente substituir nessa fórmula. Então, ao substituir na fórmula, eu vou ter 2,25, caso eu esteja calculando a reação X, né? Que multiplica a força de 5,74, sem multiplicar por 1,4 ainda, vezes o comprimento LX efetivo, que é 555,2, né? 555,2 dividido por 10. Precisamos verificar se as unidades estão corretas. Ó, vamos parar para pensar. Um coeficiente não tem unidade. A força, que é a força P, né, que a gente calculou, ela está em quilonewton por metro. Né? Quando a gente desenvolveu esses valores calculando o peso próprio, calculando revestimento, contrapiso, o resultado sai em quilonewton por metro. Então, nós não podemos multiplicar por centímetro. Eu preciso multiplicar por metro para poder cortar o metro com metro e realmente sair uma reação de apoio em quilonewton. Então, esse dado aqui, ó, tem que estar em metro. Então, na dúvida, sempre substitua e veja se está batendo. Então, coloquei em centímetro para a gente verificar isso. Então, agora, em metro, para cortar metro com metro, eu tenho 2,25 vezes 5,74 vezes 5,552, tudo isso dividido por 10, eu tenho um valor de 7,17 kN de reação de apoio. Então, 7,17 kN. Vamos fazer mais um. O próximo aqui, seria a mesma coisa, só que é 3,29 agora. Opa, vezes 5,74, do mesmo jeito, vezes o mesmo comprimento de 5,552, dividido por 10. Então, só vai mudar o valor do meu Ni. Então, vou até deixar salvo esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é de 3,18685. Então, ao multiplicar esse valor por 3,29, eu vou ter um valor de 10,48 kN. E para os demais, eu só vou substituir esse valor por 2,17 e depois por 3,17. Então,
2,17 vezes 3,186, eu terei 6,92. E 3,17 vezes esse 3,186, 10,10. Então, esses são os nossos resultados de reação de apoio em uma laje 2D. E na minha laje 1D? Na laje 1D, como a gente já havia comentado, a gente analisa através do engastamento perfeito. Então, no caso da nossa laje 6, que é a que a gente irá dimensionar agora, ela tem uma combinação engaste-engaste. Então, iremos utilizar esse último desenho aí, em que temos reações totalmente engastadas, né? Tanto no primeiro quanto no segundo apoio, identificando-se assim, então, os valores das reações, que é o que a gente busca identificar agora. Ok? Então, quais seriam essas reações? Primeiro passo, essas reações acontecem em X ou em Y? Então, precisamos verificar isso, certo? Essas reações sempre vão acontecer em X. Por que sempre vai acontecer em X? Porque X é a menor dimensão, e como é a laje 1D, ela é bem comprida, então a gente sempre dimensiona ela, né, apenas em uma direção, e essa única direção é o eixo LX. Então, não haverá reações e nem momentos em Y. Vamos precisar de dimensionar algo para eles? Sim, mas será uma porcentagem do valor de X, porque essa estrutura ela é resistida nesse sentido. Volta lá nas nossas primeiras aulas que eu dei um exemplo. Se você faz uma laje de 1 metro por 10 metros e você tem um monte de pequenas madeirinhas, pequenos caibros, pequenas ripas, como você montaria isso? Você colocaria todas as ripinhas no sentido de 1 metro ou colocaria ripas de 10 metros uma ao lado da outra? Então, com toda certeza, buscando a segurança, você faria a primeira opção. Então, o nosso dimensionamento é como se fosse várias vigas no sentido do LX e não do LY. Então, voltando aqui, temos essa fórmula aqui para identificar a nossa reação, ok? E eu vou preencher nessa mesma tabela, só para aproveitar. Então, pensando nessa tabela, eu não preciso preencher nenhum desses coeficientes, porque a gente já vai direto para a reação. Eu não preciso criar um coeficiente para multiplicar por determinados dados e encontrar a reação Vx. Eu já vou direto para a reação. E como se trata de uma laje engastada, eu vou preencher em X, mas vou preencher aqui em X', porque é engastado. Então, para não ficar fora do nosso regrinha de o que significa cada coisa, quando é linha está engastado e quando não é está apoiado. Então, vou preencher nesse local. E qual seria o resultado? O resultado seria, reação igual a pegar toda a força, que é 4,74, que é o nosso valor ali, para a laje 6, multiplicar pelo comprimento X, que é 1,548, também em metro, já que eu tenho quilonewton por metro vezes metro, dividido por 2, porque é metade da reação para um lado e a metade da reação para o outro lado. Então, 4,74 vezes 1,548, dividido por 2, temos um valor de 3,67. Então, será preenchido aqui 3,67 kN. E só. A laje 1D é assim. Então, vou pegar mais um exemplo, só para ficar bem claro, de uma laje 1D. Então, vou pegar a nossa laje 4, também é uma laje 1D, Porém, a laje 4 ela tem vários trechos. Vou escolher um aleatório, porque a diferença entre eles é unicamente a carga aplicada. Então, se eu pegar o primeiro aqui, que tem uma carga de 5,49, note que para a laje 4,
Essa laje ela é apoiado e engastado. Lembra que ela é bem do cantinho ali da edificação, no canto esquerdo da planta. Então ela é apoiado nesse sentido que não há continuidade na laje e engastado no outro sentido que há continuidade com a laje 5. Então, por esse motivo, vamos utilizar agora do meio, ó, apoio, engaste. Então, teremos um apoio em relação ao nosso comprimento X e realmente o engaste, exatamente como está desenhado aqui. A nossa laje 4 está aqui, aí tinha a laje 5, acho que tinha outra laje aqui, não lembro qual. Mas é nesse sentido aí a nossa laje 4. Então, com isso, eu teria uma reação no engaste nesse valor e uma reação no apoio referente a esse valor. E como nós temos a definição de que o NiX, né, o Vx, né, é o apoio e o Vx' é o engaste, então vamos preencher seguindo essa regra. Então a conta será reação linha X, que é a do engaste, é 5 sobre 8, vezes 5,49, que é a força Q ali, força P, né? Multiplicado pelo Lx da laje 4, que mede 3,226. Então, 5,49 vezes 3,226 vezes 5 dividido por 8, temos um valor de 11,07. Esse 11,07 remete-se à parte engastada. Então, eu terei aqui 11,07 para o linha X, o V'X. Agora, para o apoio é 3/8. Então, para reação sem ser com a linha, o que muda é que é 3 sobre 8. Então, 3 sobre 8 vezes o restante ali vai me dar um valor de 6,64, que será preenchido do lado de cá. 6,64, por se tratar aqui de uma reação de apoio, que não tem linha. Tudo certo, pessoal? Então, aqui a gente conclui os resultados das reações. E aí, na sequência, vou gravar a segunda parte da aula com a parte dos momentos, ok? Então, até a nossa próxima aula.